Encontrado o primeiro mamífero brasileiro do Mesozoico. Mas antes de começar o vídeo, um recadinho. O Dragões de Garagem está no Catarse, uma plataforma de financiamento coletivo. Acessando o link da descrição, você pode se tornar um dos nossos mecenas, contribuindo mensalmente e nos ajudando a produzir nossos conteúdos de divulgação científica. Então entra lá, mas só depois de terminar o vídeo, hein? Pesquisadores brasileiros da USP de Ribeirão Preto, da Unicamp e da Universidade Federal de Goiás, em colaboração com pesquisadores argentinos e estadunidenses, descreveram o primeiro mamífero fóssil brasileiro encontrado no Mesozoico. Os pesquisadores batizaram o bichinho de Brasileistes stardust, em homenagem ao cantor britânico David Bowie. Isso porque o fóssil foi achado justamente quando ele morreu. A descoberta foi feita no município de General Salgado, no estado de São Paulo. O estudo foi baseado em um único dente de apenas 3,5 mm. Apesar de pequeno, o dente é diferente o suficiente de tudo que se conhecia até então, e possibilitou que os pesquisadores pudessem identificar a nova espécie. Uma datação radioisotópica de alta precisão feita no dente resultou em uma idade aproximada de 80 milhões de anos. Essa datação é feita em grãos de zircão, que é um mineral ultra resistente, formado pela cristalização do magma ou em rochas metamórficas. Os cristais de zircão contêm urânio, um elemento radioativo que se converte em chumbo com o passar do tempo. Conhecendo a meia-vida do urânio, dá para saber a idade das rochas. Nós já falamos sobre esse método no vídeo sobre Neandertais. Essa datação é um dos resultados principais do estudo, porque foi a primeira vez que uma datação tão precisa foi usada para o Grupo Bauru, uma importante unidade geológica brasileira. O Mesozoico é chamado de a Era dos Dinossauros, e ele vai de 250 a 66 milhões de anos atrás, incluindo os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Isso significa que, com 80 milhões de anos, o Brasileistes viveu no final do período Cretáceo. Nessa época, apesar de já existirem em outros lugares do mundo, não era conhecido nenhum fóssil de mamífero no Brasil. Os fósseis encontrados até então eram de parentes próximos dos mamíferos, um grupo chamado Brasilodontidae, mas que ainda não são considerados mamíferos propriamente ditos. No Brasil, fósseis de mamíferos verdadeiros só são encontrados no Paleoceno, há 50 milhões de anos, ou seja, uma diferença de 30 milhões de anos do Brasileistes. Durante o Mesozoico, os mamíferos eram relativamente raros. Numa época em que dominavam os grandes dinossauros, eles ocupavam papéis ecológicos secundários. Esses mamíferos eram, em sua maioria, animais muito pequenos e noturnos, com muitas espécies arborícolas ou fossoriais, ou seja, que viviam em cima das árvores ou em túneis subterrâneos. Apesar de pequeno, o Brasileistes era um animal relativamente grande para os mamíferos da época. Enquanto a maioria não passava muito de 15 centímetros de comprimento, o Brasileistes podia chegar a 50 centímetros. O Brasileistes pertence a um grupo chamado Tribosfênida, que inclui todos os mamíferos atuais, com exceção dos ornitorrincos e das ecdinas. Esse grupo é bastante abundante no Mesozoico do hemisfério norte, mas no sul eles eram encontrados apenas no norte da América do Sul, na Índia e em Madagascar. Lembrando que o subcontinente indiano estava situado na Gondwana, a porção sul do supercontinente Pangeia. Isso significa que o Brasileistes preenche uma importante lacuna no conhecimento dos primeiros mamíferos em todo o hemisfério sul, além de colocar o Brasil em um papel de destaque no estudo desses animais. É isso aí, pessoal! Dê o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva aqui no canal. E não esqueça de compartilhar os vídeos em todas as suas redes sociais. E não se esqueça de acessar o link e se tornar um mecenas. Se você já fez isso, manda uma foto sua pra gente. Isso porque o fóssil foi achado justamente quando da morte do cantor. Fala quando o cantor morreu mesmo. Como que ele morreu? Não, mas quando ele morreu, não da morte do cantor. O Brasileistes pertence a um grupo chamado Tribosfênida. Os cristais de zircão contêm urânio, um elemento radioativo que se converte... É um papo legal. Lubrificante social.